Nós vamos iniciar, vamos fazer a nossa prece. E hoje uma prece de agradecimento por tudo, né? Por todas essas aulas que nós tivemos aqui juntos, por essa oportunidade maravilhosa de conhecer essa casa, mesmo que seja online, né? Mas digital, mas deu para conhecer algumas pessoas e criou uma vontade da gente conhecer presencialmente mesmo, fisicamente. Isso é muito bom. Agradecemos aos espíritos amigos que nos ajudaram nas intuições, que nos ajudaram com todo esse processo de aprendizado. Agradecemos a Deus, nosso Pai, pela vida e por tudo que nos coloca à frente para o nosso crescimento espiritual. E assim, Jesus, nós agradecemos e pedimos a tua ajuda, o teu amparo para esta casa, que acolhe muitas pessoas, que trabalha nessa cidade de Itapoá, ajudando, divulgando o teu evangelho, a doutrina espírita. Que Deus esteja com todos, graças a Deus. A Gleice quer falar uma coisinha aqui, vai lá. Bem, gente, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite às meninas. E hoje nós estamos aqui com o coração assim, muito feliz, e até confessando para vocês, né? Na hora da prece me deu um aquecimento, né? A gente percebe o acolhimento do plano espiritual. Certamente, nossos amigos estão junto a nós nessa nossa última aula hoje. É interessante, né? O aquecimento, aquela sensação de bem-estar. Vocês que já devem estar estudando aí as primeiras percepções, aproximação, tudo, vão entender bem do que eu estou dizendo. Então, hoje, nós estamos muito felizes e vai ser um momento uma aula especial, uma aula até um pouco mais curta, né? Mas externando todo o nosso carinho que aprendemos a ter por vocês, mesmo sendo uma forma virtual, mas nas nossas segunda-feiras nós já vamos dormir fazendo prece, unindo a cada um de vocês nossos pensamentos, nossos corações, e agora juntos também, né? Então, que a espiritualidade abençoe tudo que nós aqui estudamos, que possa ser muito útil, né? E que vocês deem continuidade aí nos estudos, na parte prática, né? E nós só temos gratidão por vocês nos permitir essa oportunidade, né? E terem estado conosco ao longo desse ano, em todas as terça-feiras. Vou passar, então, aqui para o Ruela. É isso aí, gente. Então, deixa eu entrar aqui para a gente falar da aula de hoje. Bom, hoje, nossa última aula, aula 39, já estamos em novembro, na verdade foi, né, tirando os meses iniciais, o dezembro, praticamente o ano inteiro, foi realmente muito agradável. E a gente aqui teve a oportunidade de falar de alguns assuntos, né, que está aqui no módulo 1, que é o módulo mais longo, com o processo todo dos fundamentos da mediunidade, né, explicando os fluidos, o passe, a saída do corpo, a evolução histórica, tudo aquilo que nós falamos e todos os adendos que nós colocamos, que nós achávamos que era muito importante, do próprio Kardec, da doutrina e da própria Joana, falando um pouco sobre conhecimento e tudo isso, porque acho que isso faz parte. Então, a gente fez esse módulo 1, que é o mais longo, demorou um pouco mais. Depois nós fomos para o módulo 2, que aí são as bases da comunicação, né? Como é que é o processo de comunicação. É muito interessante, falamos do laboratório do mundo invisível, as reuniões mediúnicas, né? As naturezas, as influências do moral do médium nas comunicações. Aí depois, obsessão, desobsessão, onde a gente colocou alguns vídeos, vocês vão lembrar, né? Que muito interessante, os vídeos até muito bem feitos, de todo o processo de obsessão e de desobsessão também. A prática da caridade como ação desobsessiva, isso foi muito interessante esse capítulo. O módulo 4, a vida no plano espiritual, que é o último módulo, e a gente hoje está no tema 5 e é o finalzinho do tema 5. É uma aula mais curta, mas a gente tem um vídeo, que é o último vídeo sobre comunidade espiritual, em específico eu deixei esse por último, que é um vídeo sobre as comunidades espirituais no Brasil, por região. Ele vai mostrando alguns casos
E é muito legal isso aqui, a gente conhecer, né? E tem um restinho de aula para a gente fechar o assunto, tá? E no final, a gente tem um videozinho para passar aí, né, que a Grace fez aí para de final de ano, de agradecimento mesmo, tá certo? Então vamos lá. Estamos aqui. Então, na literatura espírita, encontramos relatos da existência de comunidades espirituais devotadas ao bem, cujos exemplos e esforços perseverantes dos seus habitantes inspiram encarnados e desencarnados ao progresso, promovendo a renovação moral da moradia terrestre. Estas organizações estão localizadas em regiões mais adiantadas do mundo espiritual. Contudo, se fazem representar nas regiões de sombras e de dor, constituindo os postos de auxílio, citados anteriormente, os quais representam verdadeiros oásis de paz e bom ânimo para o viajor desafortunado e perdido que por ali transita. Então, esse finalzinho, esse capítulo final, ele vai falar da última parte, nessa última parte, de comunidades que estão além de nosso lar, bem além, comunidades realmente de um nível mais elevado, mas o que é bonito é que essas comunidades, todas elas, mantêm nas regiões das sombras, lá das sombras, não só no umbral, mas lá nas sombras mesmo, nas trevas, postos de auxílio. A gente sabe de postos de auxílio de comunidades que Maria toma conta no Vale do Suicida, né? E eles vão trabalhar ali como se fosse mesmo um oásis. Pensa no oásis no deserto, aquele calor escaldante, aquela seca, e lá no meio um local com água, com frutas e tudo mais. Então pensa num local trevoso que nós mostramos aqui, nós falamos como é o meio ambiente do local, e nesse local, em algum momento, você encontra ali uma organização espiritual com outro tipo de vibração, com outro tipo de ambiente. Esses são os postos de auxílios que a gente tem notícias em vários livros espíritas. Então, começando com a comunidades de transição. Então, nós vamos falar de várias comunidades, mas antes de falar, eu quero exatamente mostrar o vídeo das colônias, que eles colocam algumas, não todas, no Brasil, que eu acho que é uma coisa interessante para nós. Então, vamos dar uma olhada nesse vídeo. Deixa eu tirar aqui. Colônia espiritual, cidade espiritual ou mundos transitórios é o lugar onde vivem os espíritos após a morte. Existem vários tipos de colônias espirituais. Temos colônias correcionais, de estudo e desenvolvimento das artes, socorristas, pesquisa no autoconhecimento e científicas e várias outras, onde os espíritos trabalham, mandam mensagens espirituais para as pessoas encarnadas, se recuperam, preparam-se para encarnar novamente, além de muitas outras coisas. Onde se encontra o plano espiritual? Não estando circunscrito a uma determinada região, o plano espiritual interpenetra as esferas físicas, desdobrando-se em toda a parte da Terra, nos lares, na sociedade, nas vias públicas, na natureza, em todo lugar, enfim, encontram-se os espíritos desencarnados em incessante atividade. Há alguns anos, através de Chico Xavier, as noções mais detalhadas da rotina das cidades espirituais vieram a ser conhecidas e divulgadas. Outras informações de grande importância foram vindo ao conhecimento nos últimos 45 anos, não apenas das atividades locais destas colônias-cidade, mas de todo o contexto planetário nessa transição de eras que passamos. Iniciou-se também um grande esforço da grande fraternidade branca, junto aos novos servidores de luz planetária, e começaram a surgir uma imensa literatura mundial sobre esta realidade. A verdade é que milhares de colônias existem em torno da Terra, cada uma em determinada faixa de vibração. A colônia Alvorada Nova está localizada acima da cidade de Santos, no litoral paulista, abrangendo também áreas da cidade de São Vicente, Guarujá, Praia Grande e Cubatão. Foi descrita pela primeira vez no livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, e é uma das mais antigas colônias do Brasil. A colônia Amigos da Dor está localizada no norte de Minas Gerais,
passando pelo extremo sul da Bahia e avançando pelo Oceano Atlântico. Sua entrada é visível por uma catedral, de onde saem várias passarelas, jardins e grandes blocos de hospitais, escolas e parques. Nessa colônia, é realizado um grande serviço de socorro a recém-desencarnados através de missas, e seus tarefeiros prestam atendimentos nas igrejas, santas casas de misericórdia e em função do ritual católico. A colônia Arco-Íris está localizada na região norte do Brasil, indo de Porto Velho, em Rondônia, a Manaus, no Amazonas. Possui extensos jardins que se espalham por toda a parte, erguendo-se edifícios em círculo e continuando com espaço aberto. Os desencarnados só chegam a essa colônia por via de outra, já que ela não atende recém-desencarnados, e sua função é promover o espírito para o trabalho assistencial educativo. A colônia Bom Retiro está localizada no Paraná, entre Curitiba e Ponta Grossa, estendendo-se ao norte até Céu Azul e ao sul até Água Azul. É fechada em seus limites por pinheiros que apresentam, de espaço a espaço, entradas com amplas avenidas onde se vê intensa movimentação de espíritos entrando e saindo da colônia. Embora apresente amplo atendimento de socorro espiritual, sua função é voltada para o reequilíbrio do espírito. A colônia da Praia fica no sudeste do Espírito Santo, próxima a Marataízes, estendendo-se além da Ilha dos Franceses. É voltada para atividades espirituais que atuam na ecologia terrena, desenvolvendo estudos e mantendo observação atuante no equilíbrio exercido pelo oceano na estrutura do planeta. Ela também funciona como um dos pontos de vigilância na harmonia planetária. A Colônia das Águas está localizada próxima à entrada do rio Amazonas, no território brasileiro, ainda com o nome de Solimões, estendendo-se no sentido em que corre o rio. É uma colônia de atendimento geral, onde são levados para lá espíritos recomendados por alguém ou por afinidade própria, através do merecimento ou por proximidade no socorro recebido. Embora o atendimento seja geral, ela apresenta como especialidade o tratamento aos que desencarnam por problemas circulatórios e que na estação de repouso para a recuperação de energias, encontram-se espíritos que desencarnaram após longos períodos de enfermidade ou morte súbita com perda de sangue. A terapia utilizada é feita com base nos efeitos do canto do rouxinol. No futuro, a ciência da Terra descobrirá os benefícios desse canto para o equilíbrio físico e mental, devido à influência benéfica do magnetismo de sua sonoridade. A Colônia do Sol Nascente está localizada no sudeste do estado de São Paulo, envolvendo a área onde estão as cidades de São José dos Campos, Campos do Jordão, Itajubá, em Minas Gerais, Pouso Alegre, Águas de Lindóia e Bragança Paulista, além de outras cidades localizadas entre elas. Na Terra, os cientistas genéticos e todos que trabalham em favor da vida, inseminação, estudo de laboratórios, estão intuitivamente recebendo influência dessa colônia, e dela recebem assistência sob o comando do Senhor da Vida. A colônia é um local de socorro espiritual, com a finalidade de assistir desencarnados, suprindo-lhes as diversas necessidades. Além do socorro prestado ao espírito que chega pedindo amparo, a colônia apresenta o setor de reencarnação ao espírito. A colônia Estudo e Vida encontra-se localizada no Mato Grosso do Sul e parte da Bolívia. No Brasil, envolve a região do Pantanal Mato-Grossense, adentrando a Bolívia pela Lagoa Mandioré. Para entrar na colônia, é preciso trazer uma credencial de outra colônia. Essa colônia não atende recém-desencarnados nas suas múltiplas necessidades como espírito. A finalidade da colônia, como o próprio nome indica, é o estudo da vida. A colônia Gramado está localizada sobre o Rio Grande do Sul com vários núcleos de atendimento socorrista, como se formasse o conjunto de cidades satélites de colônia. Entre elas, destacam-se as colônias das Orquídeas, dos Girassóis, do Guaíba e Estrela d'Alva. A colônia recebe muitas equipes de visitantes e trabalhadores espirituais ligados a trabalhos de auxílio fraterno em toda a parte, os quais visam o equilíbrio e a sustentação emocional. Além dos socorristas, a colônia desenvolve técnicas de estudos relacionados com a coluna vertebral e a coordenação motora das pernas e pés.
A colônia Instituto de Confraternização Universal. Está situada sobre as cidades que compõem a Grande São Paulo. O Instituto de Confraternização Universal realiza vários estudos que têm por objetivo a criação, bem como o desenvolvimento de aparelhos eletrônicos usados no plano espiritual. Além disso, todos os aparelhos criados e desenvolvidos na colônia são enviados para a crosta terrestre. A colônia Lar da Bênção foi mencionada no livro Entre a Terra e o Céu, psicografado por Chico Xavier. Porém, não há menção da região exata onde ela está localizada. No livro, André Luiz revela que o Lar da Bênção é uma importante colônia educativa, misto de escola de mães e local para onde são levados os espíritos recém-desencarnados das crianças. Além disso, na colônia, é realizado um importante trabalho com espíritos de mulheres encarnados que receberam espíritos como filhos aqui na Terra. Colônia Morada do Sol. A colônia Morada do Sol está localizada em Sergipe. Para chegar lá, é necessário passar por Aracaju, seguindo por Alagoas por via de Maceió, indo até o norte de Pernambuco na ilha de Itamaracá. A colônia apresenta um atendimento comum a quase todas as colônias, e a movimentação é intensa. Todo o tratamento ministrado na colônia é retirado dos raios solares, que mesmo no plano espiritual, representam fonte de vida saudável. Colônia Nosso Lar. A colônia Nosso Lar está localizada sobre uma extensa região do estado do Rio de Janeiro, entre as cidades do Rio de Janeiro, Campos e Itaperuna. Essa colônia foi noticiada e descrita pela primeira vez no livro Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. Ela foi fundada por espíritos portugueses desencarnados no Brasil no século XVI. Nosso lar é para onde são levados os espíritos sofredores, vindos de várias partes do umbral e da crosta terrestre. Colônia Nova Esperança. A colônia Nova Esperança está localizada próxima à cidade de Palmelo, em Goiás, na direção leste a norte, estendendo-se nas direções das localidades de Pires do Rio, Ipameri e Caldas Novas, respectivamente. É grande a quantidade de espíritos que chegam para os primeiros socorros devido à sua potente irradiação planetária. A colônia possui vários postos de socorro e atendimento espalhados por diversos lugares da crosta terrestre. Nova Esperança possui uma importante função na catalogação de todos os espíritos que entram, saem e que permanecem no orbe planetário, o que hoje equivale a aproximadamente 30 bilhões de espíritos. Colônia Padre Chico. A colônia Padre Chico está situada sobre o Triângulo Mineiro, na região que envolve Uberlândia, Uberaba, Tupaciguara, Monte Alegre de Minas, Prata e Miraporanga. Grande parte dos espíritos que ali se encontram tiveram famílias numerosas quando a Terra, daí a grande tendência que a colônia tem de trabalhar também em prol da família, assistindo e protegendo os núcleos familiares terrenos, com suas equipes especializadas nessa tarefa. De porte médio, a colônia tem vida intensa e movimentada, devido ao grande número de espíritos abrigados nela, tanto para serem socorridos, quanto para trabalhar e servir em nome do Cristo. Colônia Raios do Amanhecer. A colônia Raios do Amanhecer localiza-se na parte central do planeta, acompanhando a imaginária linha do Equador. Os maiores núcleos estão no Brasil, no norte do Amapá, passando pelas Guianas, em direção ao Atlântico. No Brasil, a colônia tem um aspecto de um grande parque infantil, onde tudo agrada às crianças, já que a colônia visa o seu atendimento. Assim como a colônia Lar da Bênção, nessa colônia todo servidor deve ser alegre e desenvolver a essência do amor para o serviço a ser prestado. Se a tristeza envolver algum servidor, ele é afastado de suas tarefas para também receber atenção especial em outra colônia. Colônia Redenção PA. A colônia Redenção está situada no leste da Bahia e é uma grande referência no plano espiritual de todo o planeta. Colônia Regeneração. Está localizada nas proximidades de Goiânia, seguindo em direção a Brasília, envolvendo Anápolis, Pirenópolis, Lusiana até Formosa em Goiás. Seus setores de atendimento vão desde os primeiros socorros, nas quais estão as construções hospitalares, até faculdades, onde os cursos ministrados visam a educação regeneradora do espírito.
Colônia São Sebastião. Está localizada sobre a cidade de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, na divisa com o estado de São Paulo. As informações sobre a colônia podem ser encontradas no livro Violetas na Janela, pelo espírito Patrícia, psicografado por Vera Lúcia Marinzec. Colônia Rancho Alegre. Está localizada sobre o estado do Mato Grosso, no centro-oeste brasileiro. Lá, todos os animais que estavam velhos e doentes voltam a ter vigor e saúde. Aqueles que estavam machucados ou aleijados estão inteiros e fortes novamente, exatamente como em nossas lembranças dos tempos que já se foram. Além das colônias mostradas aqui no vídeo, ainda existem outras, porém, as informações sobre elas ainda são escassas. São elas: Colônia Perseverança, que está situada sobre a cidade de São Paulo. Colônia Novos Horizontes, que está localizada sobre a Serra do Curral, em Boa Noite. Colônia Porto da Paz, que está localizada sobre a cidade de Recife, em Pernambuco. Colônia Casa Anália Franco, que possui imensos jardins nunca desertos, pois as crianças recebem as missões em plena natureza. Colônia do Enlevo, que é um estado de consciência que plasma estruturas extrafísicas em níveis diferentes de manifestação e seus prédios parecem cristais. Colônia Socorrista Moradia, que é uma das mais antigas e está ligada às zonas bem inferiores para atendimento à população do umbral. As colônias Regiões do Reino são espíritos angelicais que vivem no quarto plano, onde não há vibrações dolorosas e estão ligados aos planos mais altos. A colônia Câmaras de Desratização não é exatamente uma colônia, mas sim um centro de tratamento especializado para casos graves de contaminação por nicotina de recém-desencarnados e também para espíritos fumantes que se encontram atualmente no umbral. A colônia A Estrada Nova 2 tem um frondoso portão dourado brilhante e traz uma placa com o nome da cidade, sustentada por esferas luminosas de metal dourado. A colônia Campo da Paz, muito próxima do planeta Terra, foi criada há mais de 200 anos por benfeitores de Jesus. Outras colônias incluem Colônia da Luz, Fraternidade dos Essênios, Colônia da Cruzada, Triângulo Rosa, Aruanda, Casa do Escritor, Florescer, São Vicente de Paulo, Alvorada Nova 3, Capela, Casa do Saber, Colônia da Música, Colônia dos Músicos, Colônia Flor de Lis, Grande Coração, Renascer, São Terce, Colônia Maria de Nazaré, Colônia Irmão Nóbrega, Casa Doutor Bezerra de Menezes, Casa Transitório de Fabiano, Cruz Fraternidade dos Samaritanos e Colônia Esperança. Essas foram as 58 colônias espirituais situadas próximo ao Brasil. Obrigado por assistir até aqui. Vocês estavam ouvindo bem quando ele estava falando no vídeo? O som estava bom? Incrível, mas o som aqui estava ruim, estava com um som não muito bom. Mas o que eu estava dizendo que é incrível é a gente perceber como o trabalho no plano espiritual é grande, como tem coisas acontecendo lá, e o que ele está mostrando é um pedaço, o que foi aberto, que foi informado de alguma forma no processo mediúnico, no processo de psicografia, nos livros. Mas agora imagina se a quantidade de espíritos que nós estamos falando em termos de desencarnado e encarnados na hora de 30 ou 35 bilhões, lá do outro lado, imagina a quantidade de colônias, de locais que existem e com tratamentos especializados. Eu acho isso uma coisa muito incrível, muito incrível. Eu vou começar, então, a voltar aqui para a gente continuar o nosso material. Então, nós estamos aqui. São as comunidades de transição, é o primeiro. Então, nosso lar nas comunidades de transição, assim denominada por estar situada acima do umbral e abaixo das regiões superiores. A maior homogeneidade evolutiva dos habitantes, que revela melhoria moral e intelectual. Um exemplo já bastante conhecido no meio espírita é a colônia Nosso Lar. A localização geográfica de Nosso Lar reflete beleza e harmonia da natureza, cuja visão panorâmica da cidade é assim expressa por André Luiz. Então, aqui, ele está colocando exatamente isso. Algumas estão ainda na fronteira, né?
na fronteira da região umbralina, porque quando fala umbral, a gente pensa no umbral lá, aquele local bem que a gente já falou, mas tem a região umbralina, ou seja, ela é muito mais extensa. E dentro da região umbralina, o nosso lar também está. Tanto é que nosso lar é como uma colônia que precisa de defesas, precisa estar alerta, porque ali tem outros movimentos fora da colônia, né? Então, isso é uma coisa importante. Então, de nosso lar a gente já viu o filme, já leu o livro, então a gente conhece bem, né? Vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas, entidades numerosas iam e vinham. Então, está colocando aqui alguma situação visível no nosso lar. E, prosseguindo em suas observações, o espírito orientador acrescenta: há um bosque em floração maravilhosa, que embalsamava o vento fresco de inebriante perfume, tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem, plantadas e espaçosos arvoredos. Regulares árvores frondosas oferiam sombra amiga. Quando a gente lê isso, a gente pode imaginar, vai colocando a mente para funcionar. E a gente tem alguns ambientes aqui na Terra que, quando você vê, você imagina assim, como se fosse um paraíso. Tem uma cidade na Holanda, que em uma outra encarnação eu ainda vou visitar, se Deus quiser, chamada Keukenhof. E lá, todo mês de abril até maio e junho, eles fazem o festival de Keukenhof e vai gente do mundo inteiro. São um local de jardins, mas são jardins assim, esculturais. Tulipas, tem mais coisas, mas tulipas principalmente, que tem muito na Holanda. E eu sempre vejo isso e fico olhando e falo, meu Deus, o mundo espiritual melhorado provavelmente é mais até do que isso. A gente não consegue imaginar mais do que a gente está vendo ali, né? Então ele continua dizendo: a colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Em determinado momento da história de nosso lar, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Então, vocês lembram da história da alimentação? Exatamente isso aqui naquele momento que aconteceu. Quanto à alimentação, só existe maior suprimento de substância alimentícia que lembram a Terra nos ministérios da regeneração e de auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Então, você vê que nosso lar tem toda essa estrutura, mas tem locais de atendimento de espíritos que são mais precarizados, que chegam lá com ainda muita dependência de coisas materiais, e nós vimos isso quando nós estudamos a questão da alimentação no plano espiritual. Vamos lá. Nos demais, há somente o indispensável. O indispensável, quem viu o filme Nosso Lar deve lembrar daquela cumbuquinha com a sopinha, que o André Luiz entra na casa não sei se é Eulália, na casa lá deles lá, e ele é convidado para um jantar, né? E aí ele falou, opa, vou jantar, né? Ele pensou em alguma coisa, e quando chega lá, aquele negócio de novo, uma sopinha, né? uma aguinha, né? Quer dizer, esse é o esquema, né? Então, esse é nosso lar. Cidade de Castrel, essa eu nunca tinha ouvido falar. No livro mediúnico A Vida Além do Véu, transmitido por vários espíritos pela mediunidade do reverendo inglês D. Vale Owen, em 1920, e publicado pela FEB, eu não conheço esse livro, consta informações a respeito de uma colônia espiritual, denominada Cidade de Castrel, organizada para atender espíritos desencarnados na infância e preparar outros para a reencarnação. Então, né? Lar da Bênção, esse foi mencionado, né? Esse Lar da Bênção foi mencionado nesse vídeo aí que vocês viram, né? Trata-se de importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílios dos pequeninos que recrescem da esfera carnal. Vocês lembram que eles falaram? Que esse Lar da Bênção está muito relacionado à família. A colônia, situada no espaço espiritual das terras brasileiras, tem como objetivo preparar mães para a maternidade responsável, atender espíritos que desencarnam na infância e auxiliar outros para a reencarnação,
As crianças desencarnadas recebem abençoada assistência superior desde os primeiros momentos da liberação física, até alcançar o reequilíbrio espiritual. De benfeitoras espirituais do lar da bênção e do afeto inesquecível daquelas que foram suas genitoras, as quais, ainda presas ao liames da carne, são, durante o sono físico, levadas à colônia para auxiliar e acompanhar o reajustamento dos filhos na vida espiritual. Então, você vê, é um trabalho muito específico da família, da mãe, do filho, né? E isso é uma coisa muito importante. Esse vídeo que eu trouxe é porque vocês perceberam que tem uma quantidade enorme, e aqui no finalzinho da apostila só mostra alguns casos, mas é interessante a gente conhecer, mesmo que não tenha informação detalhada, que não tem muito, e também isso é outra história, né? Porque também não dá nem para ter, porque como é que vai trazer tanta informação a não ser de nosso lar para cá? Mas é interessante saber que tem esse trabalho muito intenso no plano espiritual. Aqui nós temos o 2, que são os postos de auxílio. Esse é interessante, esse a gente provavelmente tem mais informação, porque os livros falam muito disso, né? Os trabalhadores dos postos de auxílio recebem a devida capacitação, orientações e cuidados da colônia espiritual a que se encontram vinculados, a fim de exercerem com proveito as tarefas sacrificiais a que se submetem. Importa destacar, contudo, que além dessa vinculação, os trabalhadores mantêm relações fraternas de assistência espiritual e de intercâmbio mediúnico corriqueiro, com uma ou mais casas espíritas sediadas no plano físico. Isso é importante para nós, né? De casas espíritas, que ele está deixando bem claro aqui, que esses postos de auxílio, que são inúmeros, eles têm ali um trabalho muito intenso, difícil, de resgate, de atendimento como se fosse um pronto-socorro. Imagina que as casas espíritas que trabalham em tratamento de pronto-socorro, principalmente de pronto-socorro e também de desobsessão, devem receber trabalhadores desses postos para essas atividades de intercâmbio. Isso é uma coisa muito interessante. E um dos postos de auxílio é a Mansão Paz, instituição de reajuste espiritual mantida pela colônia Nosso Lar. É assim citada pelo espírito André Luiz. O estabelecimento, situado nas regiões inferiores, era bem uma espécie de mosteiro São Bernardo, em zona castigada por natureza hostil, com a diferença de que a neve quase constante em torno do célebre convento, encravado nos desfiladeiros entre a Suíça e a Itália, era ali substituída pela sombra espessa que se adensava, movimentada e terrível ao redor da instituição, como se tocada por ventania incessante. O pouso acolhedor, que permanece sob a jurisdição de Nosso Lar, está fundado há mais de 3 séculos, dedicando-os a receber espíritos infelizes ou enfermos, decididos a trabalhar pela própria regeneração. Então, você percebe que esses postos de auxílio, eles recebem espíritos em dificuldades, que estão querendo mudar e se prontificam a aprender para trabalhar. Olha que interessante, né? Criaturas essas que se elevam a colônias de aprimoramento na vida superior ou que retornam à esfera dos homens para a reencarnação retificadora. Campo da Paz é um posto de auxílio localizado em pleno umbral, que, segundo André Luiz, tem como missão receber grande número de espíritos enfermos, mais desequilibrados que propriamente perversos. São espíritos ainda abalados pelo choque da morte física, pelo apego relativo a pessoas e bens deixado no plano físico. Nesse posto, os desencarnados são recebidos, tratados, reajustados e depois encaminhados a outros planos ou são encaminhados à reencarnação. Como vemos, os exemplos da prática do bem não faltam e servem de roteiro de vida para todos nós, espíritos imperfeitos. Nesse sentido, estejamos atentos à previsão do espírito São Luís, citada em O Livro dos Espíritos, na questão 1019. O bem reinará na terra, quando entre os espíritos que a veem habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os espíritos bons e dela afastará os maus. Essa é uma mensagem final, mas ela tem tudo a ver, gente, com o que a gente falou da regeneração. Quando a gente estuda a regeneração, inclusive eu e a Grace vamos fazer
um estudo, né, de 1 hora e pouquinho, aqui no sábado, no centro, exatamente sobre isso. A gente está estudando mais para o lado de Kardec, da Gênese, Revista Espírita, e é muito claro isso, né? Eles também falam isso: o bem reinará na Terra quando os homens que estão na Terra foram homens bons. Não é o caso hoje, nem é o caso da regeneração, porque se a gente olhar lá no Kardec, nos livros, tanto no Livro dos Espíritos, quanto na Gênese, e até na Revista Espírita, ele coloca uma regrinha assim: olha, um planeta de expiação e provas que é o nosso, o mal predomina ao bem, ou seja, tem mais mal do que bem. O mal é mais volumoso que o bem. E isso não significa que existem as pessoas que são más e as pessoas que são boas. Não é isso. O mal e o bem está misturado em todos nós, só que o mal predomina ao bem. Num planeta de regeneração, ele é o intermediário entre o quê? Entre um planeta feliz, um planeta ditoso. Como é que é o planeta ditoso? O mal desapareceu? Não. O bem predomina ao mal. Ainda vai existir o mal. Não a crueldade, não. É um mal da ignorância, mas o bem vai predominar. E o planeta de transição, que é o de regeneração? É meio a meio. Então, a gente não pode se iludir pensando, para a regeneração, maravilha. Não é isso, né? E a gente talvez vai ter a oportunidade de falar muito disso no ano que vem, se Deus quiser, né? A gente tem aqui a Grace. A Grace vai fazer. Eu vou abrir. A Grace vai fazer uma palavrinha aqui, e depois a gente tem um vídeo bem curtinho, que é um vídeo que a gente fez como assim, uma despedida de final de curso, né? Então, vamos lá. Bem, gente, mais usual a gente ouvir falar da colônia espiritual Nosso Lar, então é aquela que muitas vezes a gente aspira, né, a desencarnar e ir para o nosso lar no meio espírita, né? A gente sempre, eu fiquei muito feliz de ter, quando tive conhecimento de ter tantas outras colônias, né, que eu estava pensando, se nosso lar estiver lotado, não vai sobrar uma vaguinha para mim. Então, agora, né, já tem outras, quem sabe eu consigo uma vaguinha em alguma delas, né? E talvez vocês tenham, eu já localizei, aqui próxima aqui da nossa região, né? E assim como vocês devem ter percebido que na região de vocês também tem colônias próximas, né? Então, isso para a gente é um grande estímulo, né? Que não tem só nosso lar, porque se lotar nosso lar, o que vai ser da gente, né? Então, graças a Deus, tem outras colônias, né? E é isso que nós temos para falar hoje, né? Como final, e desejando a todos vocês que deem continuidade aí nos trabalhos mais práticos, né, da parte mediúnica, né? Que provavelmente o Roberto está já estudando aí com vocês, né? E que, rogando a Jesus e lembrando a vocês daquela aula muito especial que nós tivemos, que fala sobre grupos homogêneos, né? E é o nosso desejo sincero que o grupo de vocês seja um grupo homogêneo, que vocês amadureçam, que cresçam juntos espiritualmente, né? Um sustentando ao outro, né? E que essa casa aí de amor de vocês dê muito frutos de paz, de harmonia, que leve muito consolo, alento, tanto para os encarnados e também os desencarnados, que vão até vocês. Então, esse é nossas palavras aqui finais, né? Vamos. A Grace fez aqui E para finalizar, né? Então, primeiro vamos ver se eles querem falar alguma coisa. Sim, antes da gente passar. Não, vamos passar de uma vez, a gente passa depois. Então, nós fizemos essa mensagem, né? Até seria pensando em Natal, mas já estamos adiantando para vocês. Nesse ciclo que termina e nesse novo que inicia,
ofereço a você essa linda mensagem. Um grande abraço, com muito carinho. Que a estrada se abra à sua frente. Que o vento sopre levemente às suas costas. Que o sol brilhe morno e suave em sua face. Que a chuva caia de mansinho em seus campos. E que até que nos encontremos de novo, que Deus lhe guarde nas palmas de suas mãos. Um grande abraço e que em breve nós possamos nos reencontrar. Pessoal, muito feliz. É esse nosso desejo a todos vocês. Encerrando a nossa aula hoje, com saudade da próxima feira. Deixa eu falar aqui de perto para sair o som. Eu estou imensamente satisfeito com tudo que vocês puderam nos proporcionar de conhecimento. Imagine todo o trabalho que vocês tiveram durante todos esses 8 meses que a gente esteve junto, e mais durante os dias que vocês tiveram para preparar todo esse trabalho, que ele hoje faz parte do nosso acervo e a gente vai continuar passando isso adiante para que mais irmãos tenham o privilégio de conhecer tudo sobre aquilo que vocês nos ensinaram. Fico realmente bastante feliz de tê-los conhecido e vocês fazerem parte das nossas vidas durante essas terças, quartas, quintas, que a gente vê várias vezes esse vídeo. E é muito prazeroso e falo do fundo do coração que sinto cada dia a necessidade de conhecê-los pessoalmente, porque criou esse carinho muito, muito bacana entre a nossa casa e vocês. Estou falando em meu nome, mas sei que todos aqui estão muitíssimo satisfeitos. É motivo de bastante elogio sobre o grande conhecimento que vocês têm sobre o tema do espiritismo, sobre a vida, sobre tudo isso. Estamos realmente muito felizes e agradeço vocês. Não tenho como fazer, mas que Jesus, que Deus sempre dê mais a vocês, pelo muito que vocês deram a nós. Muito obrigado. Olha, uma coisa, eu tenho ainda uma coisa que eu preciso fazer. Eu já mandei para você, para o Roberto, o material em PowerPoint. Vocês lembram que eu falo assim, eu mando, aí tem os adendos, eu junto e mando. Então, essa última parte teve adendos. Eu preciso mandar a última parte completa para vocês. Eu vou mandar para o Roberto pelo e-mail para você, para você ter o material todo em mãos. Perfeito. E, Maurício, isso que você falou, né, desse desejo de nós nos conhecermos pessoalmente, penso que essa hora acontecerá, né, porque já temos esses laços, né, de afeto, de coração, né, e, se Deus quiser, nos será ofertada essa oportunidade, né, aqui no lado de São Paulo, ou aí no sul, ou no meio do caminho, uma hora nós iremos nos encontrar. Seria então, um grande prazer recebê-los aqui também, tomar um banho de mar. Sabe, né? Não vamos descartar. E também vocês vierem para São Paulo, Taubaté para São Paulo não é tão longe. Se programar, a gente vai até São Paulo vê-los, né? Então vai acontecer. Uma hora vai acontecer esse encontro. Gente, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço para vocês. Roberto, foi um fica com Deus, querido. Muita luta, hein? Conhecê-los, né? E iremos nos reencontrar novamente em breve. Com certeza. Um abraço, boa noite a todos. Fique com Deus. Fique com Deus. Um beijo.